Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre vocês. Sou o professor Clóvis. No vídeo de hoje refletiremos sobre o terceiro conselho de Paulo acerca da ansiedade. O que esse conselho nos ensina? Como lidar, como prevenir. É um conselho que nos serve de apoio. Então, se inscrevam no nosso canal. Se gostarem desse vídeo, deem likes, assistam o vídeo até o fim, compartilhem, nos ajudem a divulgar essa palavra. Dito isso, possamos ir ao capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Nos outros vídeos, refletimos no versículo 4 e também no versículo 5. Agora chegamos ao versículo 6. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, esse é o terceiro conselho aqui de Paulo, para sabermos lidar, um conselho que nos serve de remédio na ansiedade e até mesmo um conselho que nos serve de prevenção. Ele é terapêutico nesse sentido também. Claro que já começamos por dizer que há pessoas que têm crises de ansiedade e aqui não queremos descartar o apoio psicológico, psicanalítico, nem psiquiátrico, não. Sugerimos o acompanhamento, sim, busquem profissional, mas também acreditamos que esses conselhos espirituais também nos servem. São também para nós terapêuticos, nos servem também de ajuda ao lidar com a ansiedade e até mesmo de prevenção em muitos casos. Então, queremos refletir nesse apoio que é um apoio espiritual, que Paulo nos ensinou e Cristo nos ensinou e sabemos que é de extrema importância esse desenvolvermos a nossa vida espiritual também, e esses conselhos nos servem de apoio. Não queremos, volto a dizer, não queremos dizer com isso que não há casos em que a pessoa precisa mesmo de acompanhamentos de profissionais também. Não estamos descartando isso e também não afirmamos aqui, não entendemos assim. Ansiedade não é falta de fé, não é porque a pessoa está longe de Deus, não é isso. Não é brincadeira, não é frescura, e todos nós estamos sujeitos, ainda mais nos dias de hoje. Mas dito isso, o que Paulo nos ensina aqui? Paulo fala, olha, apresentem seus pedidos a Deus. Tornem conhecidos os seus pedidos a Deus. Deus já os conhece. Mas então por que Paulo diz que devemos tornar nossos pedidos conhecidos a Deus? Por quê? Aqui Paulo está querendo dizer que devemos apresentá-los a Deus e devemos também levá-los a Deus em oração. Porque a oração
ela é um ato de comunhão com Deus, é uma busca de desenvolvermos a nossa comunhão com Deus. E quando falamos com Deus, isso nos ajuda a trabalhar várias questões que estão em nós. O próprio Deus, quando falamos com Ele, o próprio Deus vai transformando e trabalhando algumas questões em nós. Então, o primeiro sentido aqui é: leve para Deus também o que te inquieta. Leve para Deus o que está te deixando ansioso. Leve para Deus o que está querendo te gerar uma preocupação. Leve para Deus essa preocupação que está querendo te dominar. Leve para Deus essa ansiedade que está querendo te dominar, para que aí sim você não seja e não fique preocupado demais ou ansioso com coisa alguma. Mas em tudo, em toda e qualquer situação, o apóstolo Paulo diz aqui, em toda e qualquer situação, apresente seus pedidos a Deus. Peça ajuda. E que conselho valioso, porque muitas vezes algo começa a nos preocupar, algo começa a inquietar a nossa mente e nós não compartilhamos com ninguém. Guardamos apenas para nós mesmos. E nisso, essas questões tendem a crescer. Então, esse terceiro conselho de Paulo aqui é: peça ajuda, desabafe, fale o que te aflige, fale o que começa a te inquietar e a te perturbar, o que começa a querer dominar a sua alma e a sua mente. Peça ajuda. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, é importante pedirmos ajuda. A Bíblia nos ensina a pedirmos ajuda também para pessoas que sejam da nossa confiança. Um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, um líder espiritual no qual você confie e acerca do qual você saiba que você pode compartilhar seus medos, suas ansiedades, seus dramas, e que ele vai te compreender e não te recriminar. Então, aqui o apóstolo Paulo diz: torne conhecido os seus pedidos a Deus. Apresente. Peça ajuda, peça socorro. Compartilhe com o Senhor tudo que te aflige. Às vezes a gente pensa que deve compartilhar com Deus só o que seja bom, ou seja, compartilharmos com Deus só nossas qualidades. Não, nossas qualidades e também nossos defeitos. E aí pensamos que às vezes só podemos falar para Deus, só devemos dirigir a Deus nossos cânticos de louvor e de gratidão, e até vamos falar sobre isso aqui num dos próximos vídeos. Mas não, Deus quer nos ouvir no todo. Devemos compartilhar com Ele tudo que há em nós que é bom e tudo que há em nós que nos aflige também. Ou seja, compartilharmos com Deus nossas felicidades, mas também nossas tristezas, nossas alegrias, mas também os nossos dramas, nossas ansiedades, nossos medos, nossas crises. Em tudo,
em toda e qualquer situação, torne tudo conhecido a Deus. Compartilhe tudo com Deus por meio do pedir. O pedir é um ato humilde. No pedir nós assumimos as nossas fragilidades. No pedir nós assumimos nossas carências. Há quem diga que não devemos pedir nada a Deus. Isso não é bíblico. Devemos levar todos os nossos pedidos para Deus. Como diz Paulo aqui, em toda e qualquer situação, porque quando pedimos, assumimos o nosso lugar de quem necessita de Deus, de quem necessita de Cristo, de quem necessita do próximo. E por isso devemos pedir também ao próximo ajuda. Porque nisso assumimos nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas, nossas carências, nossas necessidades. Então, devemos sim apresentar todos os nossos pedidos. Pedir, suplicar, pedir ajuda. A palavra pedidos aqui no Novo Testamento grego, né? Torne conhecidos os seus pedidos. E é a palavra que vem do verbo aitel, que é o verbo pedir, e a palavra pedido aqui é aitema. Aitema no grego, que significa pedido mesmo. Apresente, torne conhecidos a Deus os seus pedidos. Né? Aitema, que vem do verbo aitel, que significa pedir, suplicar em grego. E nós devemos saber pedir, meus irmãos. E muitas vezes nós, numa sociedade que recrimina o outro, às vezes nós nos recriminamos também e não compartilhamos algo que vai no nosso interior e não pedimos ajuda. E aqui Paulo diz, olha, peçam com oração e peçam com súplicas. Apresente, torne a Deus conhecidos os seus pedidos por meio do quê? Da oração e da súplica. Compartilhe com Deus tudo o que há em você. Leve todo o seu ser para Deus. Compartilhe. O salmista nos ensina também, no Salmo 25, o salmista nos ensina acerca disso também. Salmo 25, versículo 1, diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Então, devemos elevar a Deus a nossa alma, pedindo alívio, ou pedindo socorro, ou apresentando, né, o que nos aflige, mas devemos levar para Deus a nossa alma, elevar a Deus a nossa alma, como o salmista diz aqui no Salmo 25, 1. E o que é? E a oração é justamente isso, meus irmãos e minhas irmãs, levarmos nossa alma para Deus, elevarmos toda a nossa alma para Deus, ou seja, levarmos para Deus tudo o que há em nós, o que pensamos, o que sentimos, o que nos aflige, o que nos alegra,
sim, derramarmos no Senhor toda a nossa alma. Pedimos ajuda e também sabemos pedir ajuda ao próximo, aos amigos, aos parentes, a alguém em quem confiamos, a alguém com quem nos relacionamos. Saibamos pedir ajuda, assumir nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, porque nisso tudo estamos aprendendo também a termos uma postura humilde. Quando oramos pedindo, o Senhor nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda a entendermos a nossa total dependência de Deus. A entendermos quando pedimos ajuda a alguém, vamos trabalhando o nosso orgulho e vamos entendendo que nenhum de nós é autossuficiente. Precisamos do próximo, desde o nascer até o morrer. Precisamos do próximo para nascer, precisamos do próximo até mesmo para que nos enterrem no dia de nossa partida. Então dependemos, o ser humano, ele é totalmente dependente do outro. Primeiramente do outro, que é Deus, que é Cristo, do Espírito Santo, e também do outro, que é o próximo. Terceira lição de Paulo é essa. Apresente os seus pedidos, torne conhecido os seus pedidos. Tire para fora os pedidos que estão só na sua alma, só na sua mente, só no seu coração. Exteriorize, fale. Porque, como dizia a poetisa Verônica Schofton, falar pode aliviar dores emocionais. E falar pode até mesmo curar dores emocionais. Fale, né? Com um médico, fale com um psicólogo, fale com um irmão, fale com um líder espiritual, fale com os parentes, mas fale e peça ajuda. No próximo vídeo, meditaremos nessas duas palavras em grego, essa palavra que é traduzida por oração e a palavra traduzida por súplicas. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo e nos ajude a divulgar essa série de mensagens nesse tema. Que Deus nos ajude e nos abençoe no dia de hoje, em Cristo Jesus.